Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Real. Eu sou Vanessa Lima, estou aqui com Jennifer Montenegro. Olá, galera! E hoje a gente... Ela ia botar ela para apresentar o próprio marido dela, mas eu vou fazer uma coisa diferente, eu mesma vou apresentar. Hoje o nosso entrevistado vai ser o João Choubert, mais conhecido aqui como nosso rosto do podcast. Isso aí, fala pessoal. Engenheiro, marqueteiro, empreendedor, executivo de inovação e host aqui nesse podcast maravilhoso, na real. Isso aí. Ele esqueceu de colocar uma coisa aí muito importante, muito, né? Casado com uma pessoa maravilhosa. Muito, marido de... Inclusive, essa é a melhor qualidade dele. Não fui eu, gente. Elas que estão me apresentando, elas que não falaram. Não sou eu. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Hoje vocês vão conhecer um pouco mais de João Choubert. Isso aí. Porque às vezes a gente tá aqui só apresentando, só falando. Agora ele vai ver o que é bom pra tosse, que ele vai ver que a pessoa está na berlinda, é muito difícil. Já gosta de falar pra caramba. Então, João, conta um pouco da sua história aí, como empreendedor, como marqueteiro, como tudo. Fala um pouquinho aí pra gente conhecer um pouco melhor você. E vamos lá. Bom, gente, um prazer estar aqui. Eu gosto muito de falar, mas eu vou tentar ser breve aqui pra gente não estender muito. Mas, assim, eu acho que, assim, pro empreendedorismo, na verdade, o que me motivou, o que motiva sempre a empreender ou a criar um negócio, enfim, a qualquer coisa nesse sentido, é que é o seguinte, eu já trabalhei em muitas empresas, né? Já passei por diversas empresas, já trabalhei com muitas pessoas diferentes, já trabalhei com muitos líderes diferentes, por exemplo, numa mesma empresa eu já trabalhei com 17 líderes diferentes, né? Era uma troca muito grande em um determinado período. Então, eu já trabalhei com muita gente, já conheci muitos profissionais e muitas empresas. E eu via que a maioria delas tem os seus problemas, né? As empresas têm os seus problemas, a gente lida com líderes ruins, a gente lida com líderes bons, a gente lida com empresas boas, empresas ruins, tem sempre os mesmos problemas ali. E o empreendedorismo na minha vida veio com a pegada não no sentido de quero ser o meu próprio chefe, ou quero ganhar dinheiro, ou quero ter liberdade. O empreendedorismo ele surge com a questão de mudança, no seguinte sentido, eu odeio o que aquelas empresas fazem, eu não consigo mudar, a única forma de eu mudar ou fazer diferente é o quê? Abrindo a minha e eu colocando o pensamento diferente na minha. Então o empreendedorismo vem nesse sentido. E o que acontece comigo, na verdade, é que as coisas incomodam muito, não necessariamente o que fazem comigo. Se eu ver uma pessoa sendo maltratada, por exemplo, numa empresa pelo líder dela, isso também já me incomoda e eu quero mudar. Então, assim, às vezes não é nem a situação que eu já passei, mas eu ver outras pessoas passando e ver pessoas em posições que não deveriam estar, isso me incomoda muito. E eu penso, cara, eu tenho que abrir a minha própria empresa, colocar minha própria cultura ali dentro e mudar. Então, a minha história em empreendedorismo vem muito dessa questão de mudança, de colocar o que eu penso no negócio e mudar, né, o que eu vejo de errado dentro das empresas. E aí a gente já passei por diversos negócios, assim, entre empreender e entre empresas do mercado mesmo, enfim. A gente já teve aí, a Jennifer, minha sócia na maioria dessas iniciativas, mas a gente já teve agência de marketing digital lá em 2014, a gente já teve empresa de educação, a gente já teve empresa de educação financeira, enfim, podcast. Hoje a gente basicamente empreende com produção de conteúdo aí, então a gente tem diferentes canais e perfis e etc. de produção de conteúdo, mentorias, enfim, mais focado também em finanças e em conteúdos gerais, né? E sempre com esse pensamento de mudança. Eu quero, na verdade, transformar um lugar melhor para trabalhar do que eu não gosto de ver em outras empresas. Então, é isso que me motiva, assim, no empreendedorismo. E como a gente fala muito aqui também, o empreender não é só abrir uma empresa e ter um CNPJ, né? Você querer mudar, fazer diferente, isso acontece na minha vida desde muito novo também. Eu, sei lá, com 9, 8 anos, abria computador, consertava o computador dos amigos do meu pai. Eu, com 13 anos, num curso de informática que eu fazia na época, eu bati lá e falei, deixa eu dar aula aqui, deixa eu trabalhar para vocês de graça, isso com 13 anos. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer diferente e muito ligado também à educação. Por isso que a gente
gente sempre empreendeu voltado aí para educação, para produção de conteúdo, para transformar aí, de certa forma, a vida das pessoas, porque eram coisas que eu via de muito errado, assim, empresas e também no formato tradicional de educação, de universidades e escolas, enfim. E a gente sempre quis trazer essa pegada pra galera. Legal. Show, muito bom. Bom, pela sua experiência aí bem variada, né? Tem um grande conhecimento aí, um pouco de tudo. Dá para ver que você não fica só focado ali no técnico, né? Você é formado em engenharia civil, mas tem uma gama aí bem focado, fala muito sobre liderança, gestão, né? E muita gente que assiste a gente, às vezes fica se perguntando, caramba, como que eu faço assim, sabe? Uma transição de carreira. Explica pra gente um pouco como que foi essa sua caminhada e se tem alguma dica também para deixar pro pessoal que tá escutando a gente. Tá, vamos lá. Eu nunca gostei muito de ser bem profundo, assim, bem especialista, né? Eu sempre tive essa noção de ter um perfil mais geral, mais generalista, porque eu sempre gostei muito de gestão de negócio, de visão de negócio, de querer crescer ou liderar alguma coisa ali. Eu sempre tive esse pensamento desde muito novo. Growth hacker. Aí, viu? Já vou botar na bio, Já coloca na sua bio, e palestrante também, tá? Já coloca na bio. Então, eu sempre procurei me capacitar em diferentes coisas, né? Diferentes assuntos fora do meu nicho ali. Então, eu entro numa faculdade pública de engenharia, na UERJ também, onde a gente só via matemática e física, onde o professor chegava e falava assim, vocês aí que se reprovarem uma matéria na faculdade, perderem 6 meses, é um carro que você está perdendo por semestre. E ficava falando essas palhaçadas, e aí no final do curso, que eu vi uma foto de formatura com 90% das pessoas desempregadas, porque não sabiam fazer nada, só sabiam fazer o que o professor falava. E o que acontecia ali? Muita gente focava apenas naquilo, não abria a mente, e quando passavam por um momento de crise, não sabiam o que fazer, porque não tinham um conhecimento um pouco mais variado. E o que aconteceu especificamente nesse caso que eu estou falando de engenharia civil? A gente tinha um momento muito bom, um boom da construção, quando eu entrei na faculdade, lá em 2009, mais ou menos. Aí veio Copa, Olimpíadas, enfim, um boom ali. Um cenário muito bom. Muito bom, e depois que aconteceu, acabou tudo, empresa de construção, enfim, Lava Jato, acabou tudo, cenário acabou, e milhares de pessoas desempregadas aí só sabiam fazer aquilo, porque falavam que tinha que fazer aquilo. E eu sempre tentei me preparar e me encaminhar um pouco mais para gestão, ou seja, eu entrei numa empresa júnior na época da universidade, eu aprendi outros conhecimentos, outros conceitos, e eu vi outras oportunidades de carreira, ou seja, eu posso ser um gestor, eu posso entrar em outras áreas, eu posso liderar equipes multidisciplinares, não necessariamente vou trabalhar com obra ou com projeto de engenharia. Então eu sempre trilhei a minha carreira para esse lado, para entender e abrir oportunidades que eu podia de carreira, e sempre fui tentando fazer isso. E aí na faculdade participei de vários movimentos voluntários também, isso é muito importante. Muita gente fala, não tenho experiência, não tenho oportunidade. Cara, eu trabalhei muito tempo de graça, já participei de vários projetos de graça, já ajudei milhares e milhares e milhares de pessoas de graça, né, dando aula, ensinando, ajudando. Por quê? Porque eu estava me capacitando, eu estava me desenvolvendo, e muita gente falava, tá perdendo tempo, tá trabalhando de graça, podia arrumar um estágio aí remunerado, mas eu estava me capacitando para colher alguma coisa lá na frente, né? Então, assim, eu sempre trilhei muito a minha carreira para isso, e me deu uma bagagem muito grande. Eu fico muito triste quando as pessoas falam, eu fiz faculdade disso, eu só posso estudar isso, o resto não vale a pena. Eu fico, cara, não é isso. Eu sou da área da saúde, eu odeio fazer conta. Pô, beleza, mas se você abre uma clínica, por exemplo, e como é que você vai cobrar ali? Como é que você vai controlar? Você vai fechar, você não consegue pagar uma conta de luz, você não sabe fazer uma conta de porcentagem. Então, assim, não é porque você é de uma área X, você não precisa conhecer outras coisas. Isso é muito
Muito importante. Então, eu abri Pelo muito a contrário, mente. né? Inclusive, os profissionais que têm esses conhecimentos adicionais, Sim. geralmente são os que se dão melhor, Se né? dão Um melhor. profissional Exato. autônomo ali que sabe muito bem fazer conta, sabe sobre gestão, consequentemente ele vai ter maior sucesso do que Ou que É. demanda outras que sabem mexer no digital, que sabe Isso. Sim. marketing, que sabe outras coisas. Até Uhum. pra ele fazer uma boa divulgação do próprio negócio Sim, dele. te ajuda a tomar decisão. Quando eu Sim. tenho outros conhecimentos, me ajuda muito mais a tomar uma decisão. Eu bato muito na tecla disso com lideranças, né? Ah, eu sou líder da área tal. Ok, mas você precisa entender a importância das outras áreas da empresa, não só a que você lidera. Por quê? Porque o seu trabalho impacta no dela, ou vice-versa. Como que você pode colaborar melhor? Como você pode olhar para o todo? Então é muito importante ter esse conhecimento. A gente fala muito do profissional perfil T, né? O Shaped Professional, que ele tem conhecimentos generalistas e tem conhecimentos especialistas. Mas assim, não é que ser especialista seja ruim. Sim. Tem áreas, enfim, que você precisa ser especialista, só que a sua carreira é diferente. Então, eu sempre migrei para uma carreira um pouco mais de gestão, mais de liderança. Por isso que é um tema, inclusive, que eu gosto muito de falar. E para a transição de carreira, eu acho que tem algumas questões importantes que as pessoas precisam saber. Primeiro, que não é fácil realmente. Transição de carreira é muito difícil. Não é uma coisa fácil. Principalmente se a gente está falando de transição de carreira de meio corporativo, né? Um outro ponto importante é o seguinte: você não vai necessariamente migrar para o mesmo nível que você tá. Então, sei lá, eu sou o gerente, vai ter que descer. Às vezes 1, 2, 5 degraus. Eu sou gerente financeiro, eu vou para marketing. Você não vai entrar como gerente de marketing, você vai voltar lá embaixo e você vai ter que aprender aquilo ali. Você não é a mesma competência que você tem. E mais um ponto importante é que você precisa estudar aquilo ali. Tem gente que quer fazer transição, só fazer. Chega lá, eu quero mudar de área, mas beleza, você não se capacitou, você não fez curso, não se preparou para isso. O recrutador vai olhar teu currículo, ele não vai ver um caminho que você trilhou para chegar até lá. Ele vai pensar que você é um aventureiro e que está se candidatando aqui. Então você tem que se preparar para fazer uma transição e muita gente não se prepara, quer que tudo seja muito fácil, né? Então transição de carreira é um negócio complicado e que demora anos, por exemplo. Não, que a gente fala muito, hoje em dia, no passado as pessoas tinham ali uma profissão e elas ficavam a vida inteira naquela profissão. Só que não é o que acontece mais hoje em dia e no futuro provavelmente também não. Exato. O mundo está mudando muito rápido, né? Então exige essa necessidade de você se reinventar, né? De você mudar, às vezes, você vai migrar para uma área semelhante à sua, mas com um cargo diferente, que surgiu novo ali, uma nova necessidade, demanda, e às vezes você vai migrar para cargo completamente diferente. E é o que a gente já vê no mundo, né? Sim. Essa mudança de... Tirando, é claro, que profissões ali como médico ou como algo assim, no geral, tem muita transição, né? As pessoas estão fazendo muita transição de carreira, de muito aprendizado. E não pode perder tempo, né? Assim... Tô fazendo um negócio aqui que eu não gosto. Cara, muda, vai fazer outro. A gente fica com medo, com vergonha de trocar, de tomar uma decisão, não quer, sei lá, envergonhar a família, ou tem medo da família. Troca, muda, vai em frente, porque, enfim, você tem que buscar o que você quer. O que a gente fala em todos os episódios aqui. Você tem que cair pra dentro, senão não vai conseguir nada. Nada vai vir de bandeja aí. É que a gente fala tanto do mínimo viável, né? Vai no mínimo, ele pega o produto, vai no basicão e vai mudando. Vai mudando com o caminho. Porque as coisas não vão se desenrolar do jeito que a gente quer. Exato. Provavelmente não vão se desenrolar. Com certeza não. E aí, acho que não é vergonha nenhuma. Mas eu entendo que às vezes as pessoas ficam com aquela coisa. Mas tem que ter, cara, quem tá em busca de progredir, tá sempre falando, não foi legal, preciso dar um passo aqui, preciso mudar, e faz parte. Exatamente. Isso aí. Bom, você tem um canal também, né, o Carreira Exponencial, onde você dá dicas aí pro pessoal levar a carreira a outro nível. Conta pra gente um pouquinho sobre o que você fala no canal. Boa. O Carreira Exponencial é um canal que eu criei para falar justamente sobre isso, e a gente traz conteúdos diversos, tanto para as pessoas que querem subir na carreira corporativa, quanto empreendendo também, porque eu tenho essas duas experiências assim na prática, né? E o que eu gosto de trazer muito lá, além de conteúdo de marketing, inovação, carreira, negócios e tal, é que eu trago experiências
da prática, experiências que eu vivi. Então, todos os vídeos que eu vou fazer, tudo que eu vou contar, são coisas que aconteceram comigo, que eu vi, como que eu lidei, coisas que eu apliquei, e não necessariamente eu só peguei ali, vi alguém falando e repliquei. Então, são coisas assim do meu dia a dia. É um canal que eu gostaria, inclusive, de produzir mais conteúdo. Às vezes eu não consigo produzir tanto, mas é um canal que eu gosto muito porque justamente é uma coisa que eu não me preparo. É só ligar a câmera e eu contar uma história, porque é uma coisa que eu tô fazendo ali, que aconteceu comigo, e é isso que é legal, porque realmente, assim, eu tô falando aquilo ali porque eu fiz aquilo ali, então tem essa pegada muito próxima, né, uma coisa que, pô, tá validado ali, ou que pelo menos eu testei, eu errei, eu acertei, mas são coisas que eu faço, né, na prática, então é bem interessante, que são as minhas próprias experiências, já não tô falando ali porque eu encontrei em algum lugar e tô chutando, né. Show, muito bom. Acho que os 24 horas hoje em dia não tá mais dando. 24 horas não tá, vamos aumentar esse dia. Dormir menos. Não, daqui a pouco a gente não dá. Você vai dormir menos, não consegue. E a gente sempre fica com a sensação de que podia ter feito alguma coisa a mais. Né? Exato. Você não podia ter produzido mais aqui um pouquinho. Exatamente. Muitas pessoas ficam esperando o momento ideal para empreender, né? Uhum. Você tem alguma dica para essas pessoas? Existe esse momento, assim, ideal? Vou parar aqui. Boa pergunta. Eu acho que não existe momento ideal. Você tem que empreender, tem que colocar na prática, só que eu acho que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Obviamente, a gente fala muito assim, tem que cair para dentro, tem que arriscar, se você não botar 100%, você não vai conseguir. Mas tem alguns cuidados que a gente precisa tomar no seguinte sentido: você não vai largar tudo, por exemplo, e arriscar toda uma estrutura da sua família, por exemplo, porque você quer se aventurar em alguma coisa. Então você precisa se preparar, você precisa de repente ter um colchão ali, guardar um dinheiro por um determinado período para esse momento que você está arriscando, para garantir alguma coisa ali, imaginando que você não vai faturar nada durante todos aqueles meses. Então tem algumas coisas que você precisa se preparar. Eu acho que não existe momento certo realmente, você tem que colocar e testar e ir aprendendo, não ficar criando um negócio fantasioso, gastando milhões de reais para colocar, que é o que a Vanessa acabou de falar, do MVP. Você podia ter me avisado, você podia ter conhecido você ter me dado essa Tá vendo? Tivesse visto esse podcast 2009. Não tinha nem podcast. Não... Até esqueci que eu tava do falando momento aqui ideal, agora. Do MVP. Do MVP. O MVP, fazer o mínimo produto viável ali, ou seja, testando pequeno, cria um protótipo, vai aprendendo com o feedback ali do cliente, vai desenvolvendo, não gasta dinheiro pra caramba, enfim, não sabe o que vai acontecer. Entender que negócio é para resolver o problema de alguém, né? O negócio resolve o problema de alguém, uma dor de alguém. Se você tá abrindo só porque você gosta de determinada coisa, pode ser que não dê certo, não tem uma chance de dar certo. Então você precisa testar ali também. E outra coisa, é possível, muita gente acha assim, eu tô trabalhando, eu vou largar o emprego no dia seguinte e vou empreender porque eu gosto. Tem coisas que é possível de serem feitas durante um período que você está trabalhando, por exemplo. Tem vários testes de validação de hipóteses, estudos, tem várias coisas que você pode fazer em paralelo, né, até você ter um desenho um pouco mais concreto ali, um planejamento mais legal, e aí você pode sim largar quando aquilo começar a tracionar, mas não vai também só na vontade de aventura, porque talvez possa dar errado. Então tem essa preparação aí antes, mas momento não, você tem que arriscar, porque se você não botar para prática, não adianta nada. Fazendo, não Exato. tem. E esse que você falou é muito importante, de você... Eu fiz esse momento, eu não consegui falar isso no meu podcast, mas eu tive esse momento, assim, da transição, onde você ainda faz alguma coisa aqui, mas você já tá fazendo outra coisa ali. Sim. E olha que eram coisas que eu falei muito correlatas, porque eu já usava digital, já trabalhava, então já usava muitas ferramentas ali, mas é muito importante realmente ir com calma. Sim. Porque demora, tem coisas que demora para dar um retorno.
demora, não é, você não vai, não é amanhã eu mudei de carreira, vou estar ganhando a mesma coisa. Isso mas é são importante escolhas. também. Ter paciência aí, porque demora. Paciência. Principalmente no digital, muita gente, cara, quantidade de amigos que começam a produzir conteúdo, aí tá show de bola, muito bom, aí dá um mês, ai, parei, não aguento mais, porque não tá dando certo. Meu amigo, você tá um mês fazendo, tem que fazer durante 3 anos pra poder tracionar ali o negócio. Quando a gente começou o podcast, a gente conversava muito sobre isso, né? Que não é o primeiro mês, não é o segundo, você tem que estar preparado, sabendo que demora. O que a gente está construindo aqui agora, a gente está batalhando para a gente colher um resultado, né? Daqui a um tempo, sei lá, ano que vem, daqui a gente não sabe, então não é. Exato. Justamente, ou coisas que você investe na sua carreira, você não vai ver o resultado hoje, você pode ver. Eu investi muito esse ano em mim, eu espero que eu falo que ano que vem é o ano do retorno. É o ano do dinheiro. É o ano do dinheiro, precisamos de dinheiro. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Porque não dá, gente. É muito grupo que eu pago de não consigo entrar em mais um grupo de network, nada. Eu tenho que arrumar mais um quarto emprego, alguma coisa, para poder ganhar dinheiro para pagar todos os networks. Você fala bastante, João, sobre liderança, né? O que você enxerga que é fundamental aí no papel do líder? Boa, acho que liderança é o assunto que eu mais gosto de falar e eu gosto muito de sair de algumas coisas clichês, assim, todo mundo fica, aqueles conteúdos de chefe versus líder, né, aquela tabelinha e tal, eu não gosto muito desse negócio. E tem um ponto que até o professor Vicente Falcone que fala, que assim, liderança, o líder, ele tem, né, obrigatoriamente trazer resultado para o time ou para a companhia. Então, assim, se você é uma ótima pessoa, todo mundo te ama na equipe, todo mundo te ama, mas você não traz resultado, você não é um bom líder, né? O resultado e a liderança tem que andar lado a lado, diretamente proporcional ali. Mas assim, não quer dizer também que você precisa ser um imbecil, né? Um grosso e só porque você traz resultado. Então tem coisas ali que você precisa equilibrar. Tem até uma palestra minha que são os 10 mandamentos do líder perfeito, que se eu tivesse tempo era o meu projeto de escrever um livro sobre isso, que tem várias coisas ali que você poderia mesclar para ter uma liderança perfeita. Mas eu acho que o grande ponto aqui que a gente precisa entender, que até como um papel de um líder do futuro, é que o líder, liderar não é cobrar. As pessoas acham que liderar é ficar mandando e-mail, ficar mandando mensagem, ligando, falando, ei, já fez. Isso é um... só um chato. Você é um líder, não, você é um chato. Desculpa se você faz isso, tá ouvindo, você é um belo de um chato. Fica controlando se os funcionários estão trabalhando. Exatamente. E agora no trabalho remoto, por exemplo, no híbrido, a gente fala muito disso. Parar com esse microgerenciamento, você ficar mandando mensagem para a pessoa o tempo todo para ver se ela está fazendo, confiar mais nas entregas, no acompanhamento ali das tarefas, nos entregáveis e gerenciar ali o ambiente, né? Então o papel do líder do futuro é gerenciar o ambiente e garantir um bom ambiente para que o teu time desempenhe funções. Você não vai ficar perturbando a pessoa ali individualmente o tempo todo. Você vai dar subsídio para ela, você vai dar treinamento, você vai dar transparência, autonomia, alinhamento, um monte de coisa para que ela possa trabalhar e entregar resultado. Que ela faça ali deslante, né? Que ela Exatamente. faça parte dela. Exato. Na empresa. Né? Exatamente. E ser uma pessoa boa ali, eu acho que faz parte. Eu acho que você tem que ser uma pessoa agradável, mas aí eu não tô falando só pro teu time como líder, pra empresa, né? E pra vida. Se você não for uma pessoa agradável também, você é um câncer, deveria ser expurgado aí da companhia, porque você precisa ser uma pessoa, legal, agradável, educada. Isso acho que é o mínimo de qualquer pessoa. Então, até para as pessoas quererem, né? Uma pessoa educada, uma pessoa que sabe, as pessoas querem estar perto, as pessoas, né, param pra ouvir. Então precisa. Não deveria nem ser pré-requisito, deveria ser o básico. Por isso que eu nem falo. Aquele líder que é gente boa, eu nem falo, porque assim, isso pra mim é básico. É o mínimo. Você tem que ser uma pessoa legal. Legal no sentido de não ser grossa, rude, arrogante, enfim, maltratar o seu time, enfim, explorar ali, ficar, enfim, todo esse tipo de coisa que a gente já tá acostumado. O livro da linguagem, né? Que a gente sabe que acontece muito, inclusive, a maioria. Tem um livro, né, que fala de linguagem, como é que é, não...
Não violenta. Comunicação não violenta. Esses líderes estão precisando ler esse livro para poder saber. Tem como você cobrar, tem como você falar com as pessoas sem ser grosseiro, né? Sim. Tem que saber se comunicar, né? A estrutura da CNV é fundamental aí para feedback. Recomendo que todo mundo estude. Tem um Você conteúdo, já deu palestras sobre isso também? Já tem um conteúdo formado já disso. Quem quiser depois me procurar para bater um papo. É fundamental. Eu já quero, hein? Material. Tem os 5 erros da escuta, então, que em comédia eu falo isso com o Jennifer direto. 5 erros da escuta. Você precisa de fazer mais propaganda do seu olha. Não, você não tá entendendo, isso aí, Vanessa. Quando tem briga, eu já falo, você tá cometendo o erro O erro da 3, escuta. Aí eu falo, não, pelo amor CNV. de Deus. Aí ele começa pra você, todo esse erro aqui da escuta. Você acabou de cometer o erro número tal da escuta, eu falei. Vamos postar isso na rede social para as pessoas poderem. Agora eu vou cometer um outro erro, aí eu vou dar. Aí daqui a pouco ela com raiva, você pega e você vai, não sei o que. É que quando você aprende, você não pode ficar fazendo. Você tem a chance de errar quando você não conhece. Depois conheceu, aí já tem que fazer certo. Já não é. Mas dizer, falhei porque eu não sabia. Não é culpa minha. Pra vocês verem como que eu sofro, tá, gente? Isso aí. Gente, até o final desse vai sair, a gente vai descobrindo aqui as tretas do casal. A gente vai sabendo. Bom, a gente falou sobre o líder, né? Agora conta pra gente uma característica de um bom profissional. O que você julga aí que é importante num bom profissional? Boa. Eu gosto de usar um termo também não clichê para caracterizar um bom profissional, que é ser safo. E o que significa esse ser safo? É aquela pessoa que a gente fala muito aqui também, né? Capacidade de aprendizado, enfim, é aquela pessoa que você vai passar uma atividade para ela e você pode dormir tranquilo que ela vai se virar para resolver. Se virar em que sentido? Se ela não sabe, ela vai pesquisar, ela vai tentar fazer com outra pessoa, ela vai buscar ali alguma forma e ela só vai chegar até você se realmente ela testou diversas possibilidades, não conseguiu, tentou tudo. Fulano, aqui, ó, travei aqui. Porque o que acontece que é muito normal? Você fala pra pessoa, você tem que fazer atividade X. Aí ela não consegue fazer, ela fica parada. E aí se você pergunta 4 dias depois, e aí, conseguiu? Eu não sabia tal coisa. Ué, mas se eu não te pergunto aqui, e aí, o que acontece? Então, acho que a principal característica é essa de ser safo, é você conseguir ser desenrolado ao ponto de buscar uma informação, de fazer uma coisa completa e não na primeira dificuldade levantar a mão e já perguntar, ou você nem tentar pesquisar alguma coisa, já pedir ajuda à pessoa que está do lado para fazer para você, mas é ter essa capacidade de se virar, né? Então acho que essa pra mim é fundamental. Na dúvida, dá um Google, que lá no Google tem tudo. No Google tem tudo, então o Google tem tudo, cara. Tem coisa que assim, sério mesmo, é mais demorado a pessoa às vezes as pessoas me pedem muita ajuda. Me mandar uma mensagem, esperar eu olhar e eu responder do que ela jogar no Google. Sim. Era muito mais demorado, entendeu? Mas não, é aquele costume de fácil eu perguntar. Perguntar para você. Exatamente, é mais fácil perguntar para a pessoa do que eu aprender. Cara, o Google sabe tudo, eu fico chocada. Às vezes tudo. eu tô lendo o livro com o celular na mão, eu tô lendo o livro, aí daqui a pouco eu falo, gente, o que é isso aqui, essa palavra? Ou esse autor aqui, vou lá no Google. Aí entra no Google, aí você sabe tudo. Google sabe tudo, vídeo, imagem, se você quiser tá lá notícia. Tudo. Sensacional. Muito bom. Então já sabe, na dúvida, não fica em cima do chefe, que ele tem um monte de coisa pra fazer. Você vai no Google, que o Google te ajuda. Desenrola. João, você é mentor e avaliador de startups aí. Na sua opinião, qual que é o principal erro da galera que tá iniciando aí? Cara, vou falar de uns erros assim bem iniciais, né? Não vou entrar muito no ponto técnico, assim, bem inicial, porque provavelmente o nosso público, muita gente está começando também. Então, o erro que eu vejo em muitos pitch, né, que eu avalio, o pitch é aquela apresentação que a startup faz focado no negócio para, enfim, concorrer a um... Todo mundo lembra porque é rápido, tem que ser rápido. Exatamente. Tem que se vender em minutos. Tem que se vender em minutos, ali 3, 5 minutos, alguns até em 1 minuto, dependendo do programa, mas para você conseguir um investimento ou para você participar de uma banca de avaliação de um programa de startup qualquer. E, assim, a grande maioria, acho que 80%, 90% talvez dos pitch que eu pego de empresas muito iniciais mesmo, daquelas pessoas que não estão no meio, né? Não tô falando de um pitch de um cara que é startupeiro lá e já tá acostumado e faz o pitch, não, mas aquela pessoa que tá começando. É o seguinte, eu não consigo entender o que a empresa faz.
Eu tenho que ler 5 vezes o pitch porque eu não consigo entender. Foca muito em falar que vai transformar o mundo, várias palavras bonitas, mas você não sabe o que a empresa faz. E assim, eu tenho paciência, eu leio o pitch 2, 3 vezes, eu leio um material complementar, eu vejo um vídeo, eu entro no site da empresa, eu tento coisar para eu entender o que a empresa faz para eu poder avaliar. Sim. Só que se a gente está falando, por exemplo, com uma pessoa que não tem tempo e ela quer botar o dinheiro dela lá, não adianta. Já perdeu, né? Já perdeu. Você precisa ser claro, você precisa mostrar o que o teu negócio resolve de forma fácil para a pessoa entender qual é o problema que você está resolvendo, o que você tem ali, o problema, a sua solução, enfim, desenrolar o pitch, mas ser muito objetivo ali no que você quer fazer. As pessoas não conseguem traduzir isso num pitch, porque são muito apaixonadas pelo negócio. E isso deixa um pouco cego. Acho que às vezes a pessoa você quer montar uma apresentação, tem que estar lindo, tá impecável, vou botar um monte de coisa aqui, eu tenho que usar um monte de palavras difíceis. Eu vejo que tem essas questões de querer encher ali mesmo. Fica apaixonado pelo negócio, não fica muito racional ali. Outro erro comum parte de concorrente do pitch. Não tem concorrente. Sou o único, sou o melhor produto do mundo. Cara, o tempo todo eu vejo isso. Não tem concorrente. Se você não tem concorrente, às vezes é até um mau sinal. Exatamente, que não tá tendo mercado pra isso. O mercado não quer isso, ou o timing tá errado. Você pode estar isso também é importante, o timing, né? Às vezes você tá muito avançado pro tempo, ou você tá muito já atrasado, então o timing também é importante. Tem esses pequenos detalhes assim que são interessantes. E uma dica que eu dou, assim, aí falando de startup, enfim, para quem quer captar investimento, tecnologia e tal, uma das coisas que é muito importante também que o investidor olha é o time, né? Então, você montar um bom time de pessoas que são complementares ali, que tenham conhecimento interessante, tenham conhecimento naquele mercado, é muito importante, porque os investidores olham muito o time. Por isso que é fácil você ver ex-fundadores de grandes empresas captando um investimento muito rápido para novas empresas, porque ele já foi validado, ele já sabe fazer aquilo ali. Então, se você, por exemplo, quer se arriscar numa área que você não faz menor noção, ou uma área muito técnica, tenta buscar alguém que tem conhecimento ali, uma pessoa referência, chama para ser sócio, vende a ideia, enfim, tem essa estrutura montada. Mas eu acho que o grande problema que eu vejo é isso, não tem muito claro o que o negócio faz. É só um sonho ali, acha que é o melhor do mundo, mas não consegue tangibilizar muito para as pessoas. Sim. Agora vamos para uma perguntinha polêmica. Não é a última pergunta, mas é polêmica. Muito tem se falado sobre a questão de fazer ou não faculdade. Faculdade é importante, é crucial. O que você acha? Qual a sua opinião dessa questão aí? Faculdade. Boa. Eu mudei um pouco de opinião ao longo do tempo, isso é engraçado, né? Você vai ficando velho, vai mudando de opinião. Eu batia muito numa tecla, mas vou explicar aqui com detalhes. O que acontece? Se você me falar assim, fulano é melhor que cicrano porque fulano fez faculdade, então ele sabe. Errado. Uma pessoa não é melhor que a outra porque ela fez faculdade ou porque passou por determinada coisa. O ato de ter uma faculdade não significa que uma pessoa é melhor que a outra por ela não ter. Isso aí, ponto. Não é um sinal de que a outra é melhor que a outra. Ponto. Isso aí tem que ficar muito claro. Agora, eu acho que o ambiente da faculdade é importante para outras coisas que não necessariamente o conteúdo, né? Ele dá uma casca ali para uma pessoa, ele dá cultura, você conhece pessoas diferentes, você faz networking, você abre talvez a sua cabeça para coisas que você não teria acesso se você não estivesse fazendo uma faculdade. Então acho que é super válido para esse tipo de coisa, para dar esse tipo de acesso ali para a pessoa. E ainda, para muitos mercados, para a grande maioria do mercado corporativo, na verdade, a graduação é a sua porta de entrada para um mercado corporativo. As empresas ainda vão olhar a sua graduação, com exceção de empresas de tecnologia, algumas áreas que não existem faculdade, né? Então, o que vai mandar é uma certificação que você pode fazer, ou alguma outra coisa, ou o seu estudo, mesmo o resultado que você tem fazendo, independente de qualquer coisa. Mas para muitas áreas a faculdade ainda manda, e o que manda muito é a graduação. Então tem muita gente que também faz o seguinte, faz uma graduação e fala,
não gosto mais disso, vou fazer uma pós na área que eu gosto. Só que o que vai te colocar na empresa é a graduação. É aquele primeiro ponto ali que vai te fazer entrar naquela área para você trilhar uma carreira e não necessariamente a pós. A pós vai complementar alguma coisa que você goste ali ou que você queira aperfeiçoar. Então, assim, eu recomendo que faça para pegar essa bagagem, essa experiência. Mas, assim, fazer ou não faculdade não vai te tornar melhor ou não, que a outra pessoa. Tem nada a ver, e também faculdade pública ou particular também, independente, tem muito da pegada da pessoa ali, de querer, do que ela vai buscar, pegada individual. Também, né, tem profissões que você não exerce sem uma graduação, sem uma faculdade. Exatamente. Mas para muitas não. Eu acho que principalmente essa área que a gente está inserido, do digital, muitas aí de tecnologia, porque primeiro que são profissões muito recentes e que mudam muito rápido. Então você sabe que para você implementar uma faculdade, você precisa todo ali um tempo. E aí, como a gente falou no outro episódio, ficaria rapidamente ultrapassado. Sim. Acho que o tempo que ia levar para organizar aquilo numa graduação, quando acabasse de organizar, já estava tudo desorganizado. Porque são profissionais hoje em dia que você precisa estar se reciclando em meses de diferença, né? São ali muito... A gente está nessa área ali que é sempre uma demanda, é sempre uma coisa nova. Quando eu impulsionava publicações, era impulsionar alguns anos atrás, só tinha alguns tipos. Hoje em dia, você já dentro do nicho de tráfego pago, você já tem uma diferenciação absurda. Para vários nichos diferentes. Se é para o lançamento, vou usar isso aqui. Se é para um negócio local. Então é isso. Não tem meios que não dá. Você precisa estar aprendendo. Sim, tem que aprender. Exato. Fazer cursos rápidos, estudar, ler livros. Exato. Isso é importante também, porque muita gente fala isso de faculdade pelos famosos dropouts, né, que a gente chama, que são aquelas pessoas que largaram a faculdade e ficaram ricos, né? Aí a gente fala, o Zuckerberg não fez faculdade, Bill Gates não fez faculdade. Mas... Meu amigo, se você chegar em Harvard e largar, você pode fazer o que você quiser, mas você... Entendeu? Tem que chegar lá, o cara chegou lá, entendeu? Não é um negócio, largou a faculdade, não fez faculdade, mas o cara chegou lá, o outro largou Stanford, o outro largou Yale. E tem uma coisa importante também que é explicar que isso são as exceções. Exatamente, né? Exceções. As pessoas tiveram sucesso. Exatamente. Então, não tem aquela frase, né? Exceção é regra do burro. Então, se você tomar aquilo ali como regra, falar, não preciso de faculdade porque Steve Jobs largou a faculdade. Então não fez faculdade também. Então assim, não vai muito por essa linha não, porque é furada. E a exceção é interessante, mesma coisa de startup. Todo mundo tem a visão de que o startupeiro milionário é o garoto de 20 anos que ficou rico, aí todo mundo, caramba, tô velho, tenho 25 anos, não tô milionário, ai meu Deus, não sei o que eu vou fazer. Mas se você pegar o censo aí das startups, a média de idade dos founders aí é 30, 40 anos. Sim. Não é a galera de 19, 18 que você está acostumado a ver. Um gênio ou outro, né? Às vezes um prodígio ou outro, uma pessoa que às vezes começou, que se destacou, que já começava às vezes até de 14, 12 anos, já estava... Exatamente. É exceção. Exatamente. E o que está acontecendo agora com as startups? Eu não sei se todo mundo vai acompanhar, o pessoal que está ouvindo acompanha aí os movimentos e tal, mas muitas delas estão colocando todo o board lá, a diretoria e tal, pessoas sêniores, experientes. Não é só a garotada mais, não vai contratar só a garotada, é o profissional experiente. Então, assim, essa visão de eu tenho 20 anos, eu não fiquei rico, eu tô defasado, acabou isso. Não tive sucesso com 20 no E a sociedade que a gente tá cada vez mais ansiosa, né? O tal do mundo bunny que a gente fala, as pessoas mais frágeis, mais ansiosas, não linear. Então, assim, as pessoas não conseguir, aí já, entendeu? Já começa a sofrer uma coisa que você não precisa sofrer, porque é totalmente normal, né? Então... E estamos vivendo mais também. Então, assim, a gente precisa de pessoas por mais tempo no mercado de trabalho. Porque se as pessoas estão vivendo 80 anos, e a gente sabe que a Previdência não sustenta, né? A Jennifer fala muito de finanças. Então, você precisa de pessoas... As pessoas viviam antes 50, 60, então elas se aposentaram com uma certa idade, tinha até sentido. Sim. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa que as pessoas trabalhem
por mais tempo. Que elas contribuam, que elas produzam mais na sociedade, até para elas viverem uma vida e para produzirem também. Então, assim, eu acho o máximo você ter esse intercâmbio entre jovens e pessoas que têm mais experiência. Certeza. A gente aprende muito com pessoas. Esse negócio de que, às vezes as pessoas não querem se relacionar com... Gente, você aprende muito com pessoas que já viveram, passaram por muitas coisas, tem muito a ensinar. E o jovem também. Você aprende ali o frescor, você aprende a mexer nas tecnologias, a entender por que isso. Então, é bom ter esse intercâmbio entre pessoas o importante é a mente, né? Eu conheço jovens, por exemplo, que são mais conservadores, mais antigos do que pessoas velhas. E o contrário também, né? Então, é muito importante ter esse intercâmbio aí dos profissionais. Isso aí. E será que estamos se encaminhando para... O fim, estamos. Já, foi rapidinho. Passa muito. Gente, sei lá, 40 responder é bem melhor, responder é bem melhor. Falo pra caramba, falo pra caramba. Eu gosto mais de perguntar. Eu sinto melhor no outro lado aqui. Conta pra gente, então, qual foi o maior perrengue aí, João? Conta pra gente. Pessoal, profissional que você teve nessa vida aí. Na real. Na real do coração. Fala aqui agora pra gente tudo que aconteceu aí. Cara, eu tenho um perrengue, mas eu não posso falar aqui em público. Depois eu conto em off que aconteceu, eu não posso falar. Eu vou. Mas tem outro perrengue. Esse eu não posso falar. Eu já sei, é verdade. E tem outro perrengue. Sigiloso. E tem outro perrengue que eu acho que esse foi complicado, porque foram várias coisas ao mesmo tempo. A gente estava se mudando para Salvador no ano passado. A gente foi em janeiro de 21 para lá. E assim que a gente chegou, né, a gente chegou no domingo em Salvador, eu comecei a visitar apartamento ali mais ou menos segunda, terça e quarta, o dia todo visitando apartamento, a gente tinha ficado num hotel até arrumar um apartamento e tal, só que a gente já foi assim, né, eu tenho 20 dias para arrumar apartamento, porque a mudança já estava saindo, já estava com data para sair do Rio para lá, então a gente tinha aqui esse período certinho para conseguir. Então eu fui lá, visitei apartamento segunda, terça e quarta. Cheguei quarta no hotel, passando mal e tal, meio mal. Quinta já derrubado, e aí no sábado fiz o teste e tal, peguei Covid e fiquei de cama aí, não cheguei a ficar internado e tal, mas fiquei de cama por uns 30 dias mais ou menos, 20 a 30 dias, só levantava pra ir no banheiro. Só que aí acumulou tudo, assim, a gente não tinha vacina na época, no hotel só tinha televisão do hotel, que era notícia de tragédia 24 horas por dia, ninguém sabia o que fazer, aquele papo de toma isso, toma aquilo. Eu tinha acabado de trocar o plano de saúde quando a gente foi pra lá, e eu tava sem plano de saúde nesse período, fiquei até o final, o plano só deu um problema, inclusive nunca acontece isso, deu problema só comigo, ele demorou 30 dias pra ativar o plano, então eu passei o Covid inteiro sem plano. E aí tem uma coisa que eu descobri nesse período que eu não sabia, gente. Isso foi engraçado. Pra você ir na emergência do hospital, não tem opção de você pagar particular. Alguns hospitais não deixam pagar. A maioria dos hospitais não aceitam você ir na emergência e pagar particular. A emergência geralmente é só com plano. E eu não sabia disso. Eu falei, gente, como assim? Mas eu tô querendo pagar e eu não posso. Eu liguei pra todos os hospitais de Salvador, desesperada, tentando achar um que aceitasse. Não aceitava nada. E aí eu achei UPA, né? Não, a gente chegou aí numa UPA, e aí depois eu consegui achar um que aceitava particular você pagando na emergência, e foi esse que a gente foi. Aí na UPA a gente chegou, era mais 8 da noite, mais ou menos, tinha uma fila grandona, a gente chegou na fila, tava escutando um papo da galera, e o pessoal tava na fila desde as 3 da tarde, e era 8, e ainda tinha mais, 50 pessoas na frente, falei, cara, não tem condição, aí voltei, isso ficou o psicológico ferrado, a gente tudo novo, não sabia o que ia acontecer, e eu passando realmente muito mal. Sem conhecer ninguém, trancado no hotel, trancafiado. E eu no novo trabalho, eu tinha acabado de chegar no novo trabalho. Aí foi piorando, e aí eu comprei aquele oxímetro pra ficar medindo, foi a pior merda que eu fiz na vida, porque eu acho que ele tava ruim, eu botava no meu dedo, dava 80, eu falei, tô morrendo, porque falaram que abaixo de 94 tá ruim, eu tava com 80. Fala, gente, eu tô muito mal. Tô morrendo, e eu passando mal, falei, tô morrendo, falaram que é 94, tô morrendo, aí a gente foi no hospital. Uma coisa levava a outra. Não, aí cheguei no hospital, ela achou um hospital,
R$1.000 a consulta que eu paguei. R$1.000. O cara botou o negócio, deu 100 no oxímetro, eu estourei o negócio lá. Eu falei, pô, o cara falou que tava com 80 aqui, morrendo. Aí eu joguei o negócio fora. E beleza, ok. Nesse período a mudança tava saindo de Niterói pra lá. O síndico não queria deixar a gente pegar as coisas, falou que não podia, que a gente não podia fazer mudança. Inclusive, um abraço, seu síndico. Obrigado por isso. Que é seu aí, vai estar guardado aí, síndico, obrigado. Foi, eu cheguei a chorar com ele no telefone. Bateu a porta na casa da minha sogra, ela chorou no telefone e falou que a gente não podia fazer a mudança e dane-se, problema nosso. E se a gente perdesse, a gente ia ter que ficar mais mó tempão no hotel, entendeu? A gente tava no quarto de hotel, tipo, louco para as coisas chegarem, pra gente mudar logo, tendo que resolver um monte de coisas. Disse que ia rastrear a gente na câmera, se visse qualquer movimento de mudança ia multar a gente, que ele tava acompanhando da sua casinha na região dos lagos, acompanhando as câmeras, ao invés de estar no prédio. E aí, o apartamento que a gente tinha alugado, que a gente já tinha mandado o endereço para as coisas irem para lá depois que a gente conseguiu, né? O caminhão tava vindo. A gente quase perdeu o apartamento porque a pessoa recebeu uma oferta de compra e ela desistiu de alugar pra gente. Então, o caminhão tava vindo para aquele endereço que a gente tinha dado, só que a gente tinha perdido o apartamento. Ela não ia mais alugar. Ela trabalhando, eu deitado em casa, não podia mais visitar nada. A sorte é que deu pra visitar ali 3 dias de apartamento. Aí eu achei no último dia eu achei esse apartamento, que não tava na lista, foi por acaso. A corretora, a gente tava vendo ela falou, eu tenho outro aqui, vem cá comigo. Aí por acaso a gente viu esse. E aí foi tipo assim, uns 15 dias de merda completa. Tudo aconteceu. Aí depois deu tudo certo, a gente conseguiu o apartamento, a mudança chegou. E eu me recuperei, realmente foi muito tempo. No 20º dia, assim, 22º dia, quando a gente tinha se mudado para apartamento, que eu comecei a melhorar, assim, realmente ficar melhor. Esse foi perrengue mesmo. Esse foi um perrengue. Foi muita coisa. Nossa. Imagina, cidade nova, emprego novo. Foi terrível. Doente. Presos num quarto de hotel. Sem plano de saúde. E aí, detalhe, eu também peguei Covid, né? Porque no mesmo quarto de hotel, só que a sorte, pelo menos isso, foi que eu fiquei de boa, não senti absolutamente nada. Mas assim, a gente teve que ficar trancado num quarto de hotel. Eu sou frágil, né? Eu tive reação nas 4 vacinas do Covid, febre amarela, vacina da gripe, qualquer coisa eu tenho reação, qualquer coisa eu passo mal. Eu sou muito frágil, médicos me deem uma receita aí que tô muito frágil. Mas eu imagino, a gente ri agora, porque já passou, mas perrengue, a pessoa em outro lugar, sem a casa definida, um emprego novo, sem plano de saúde. Pô, foi brabo. E 3 meses depois eu peguei uma doença que ninguém mais tem, né? Que foi chikungunya. Ainda peguei chikungunya. Tinha acabado de ficar com os bracinhos bons do Covid. Vamos fazer tinha que ter feito um sal grosso, uma coisa com roda. A articulação tinha acabado de ficar boa, veio chikungunya, doía até o dedinho aqui, mas também esse foi bem rápido. Graças a Deus, por uma semana eu recuperei muito rápido, fiquei 100%. Que loucura! Depois fui curtir a Bahia. Vocês ficam aí, o pessoal, depois vou curtir a Bahia, né? Muito bom. A gente vai contando a nossa vida aqui, né? As pessoas vão vendo alguns dos perrengues. Esse foi perrengue, esse foi muito perrengue mesmo. Esse foi brabo. Que eu geralmente sou meio... Eu sou forte, assim, pra algumas paradas, né? Só que no Covid eu tava achando que ia morrer tranquilo ali. Tava chorando fácil ali. É que o emocional, né? Aí você botava o oxímetro, dava 80 e você falou, não, já tô me sentindo. Aí você sentiu. Não, o emocional, eu acho que, principalmente nesse período que não tinha vacina e que tava tudo muito indefinido. Tudo, eu acho que juntou tudo. E trancado ali, não saía o quartinho pequenininho do hotel, trancado, eu só conseguia botar a cara assim na janela do lado, que a gente tinha a sorte que não era... Não podia ir, né? A família podia ir. Ninguém podia ir pra lugar nenhum, ninguém podia ir pra lá. Nada, e a sorte que não era... não lembro como é que fala, mas não, tinha uma janelinha que dava pra uma vista, assim, então eu botava a cabeça pra fora, era a única que eu respirava, assim, um ar puro, entendeu? Era tudo trancafiado, uma janela, então era uma situação meio... Comendo iFood todo dia. Ainda tinha isso, porque não comida podia... diferente. Não tinha nada. Comida diferente, Não tinha o que fazer. Mas é isso. Gente, a vida do ser humano, empreendedor, tem de tudo. Proletariado brasileiro.
Mas é isso, muito obrigada. A gente nunca fala dos nossos patrocínios aqui, ó. Isso aí, ó. Patrocinadores, Ápices Consultoria, Poupa Grana e Loan Estratégias Digitais. Isso aí. E estamos nas principais plataformas de streaming. Nos sigam, se inscrevam no nosso canal. Espero que vocês gostem. Mandem sugestões de comentários, de convidados, convidados aí, né, do empreendedorismo do Rio de Janeiro. Se conhece Comenta alguém, aqui, compartilha com todo mundo. Se conhece alguém que gostaria de estar aqui. Um assunto que a gente tem que falar aqui. Pessoa que tem uma história bacana, que vocês acham que queira compartilhar aí. Marca aqui embaixo. O podcast é pra vocês. Isso aí. Tira um print aí da tela do podcast, marca lá no Instagram. Marca a gente, @narealpodcastrj. É isso aí. Isso aí. Obrigada, tá? Por entrar. Obrigada, gente. Claro de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.